Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência ao nosso canal. Meu querido irmão, minha querida irmã, Igreja de Jesus, aqui eu cumprimento com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos vocês por estarem compartilhando as mensagens, assistindo os vídeos, fazendo os comentários, que aliás eu peço que vocês comentem, opinem, sugiram, digam o que essas mensagens têm causado, que impacto essas mensagens têm causado na sua vida, para que cada vez mais eu possa estar orando, para que Deus me sempre coloque no meu coração uma palavra para levar para a vida de vocês, que eu nunca fale de mim, mas que sempre falo baseado na gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o meu objetivo maior é servir ao Deus Todo-Poderoso e ser o mensageiro dele para pregar a sua palavra, mas com compromisso de fazer de forma mais sincera, genuína e comprometida com as verdades da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero convidar você para mais uma vez acompanhar-me na ministração da palavra de Deus. Esta feita vou dar continuidade à mensagem que nós íamos ministrando sobre a vida de um grande homem de Deus, sim, José do Egito. Nós temos outra mensagem que aqui no card você pode clicar e escutar, Os Invejosos e o Sonhador. E agora nós vamos tornar também falar de um aspecto da vida de José. Desta feita, nós vamos pregar a mensagem do nome, O Sonhador e a Cova da Morte. E quero convidar você para o capítulo 37 de Gênesis, e nós vamos começar a ler do versículo de número 20 e vamos ler até o versículo de número 24, ou melhor, 25. Pega a sua Bíblia, acompanhe-me nesse maravilhoso texto da palavra de Deus, onde nós vamos aprender, através da vida de José, né, as grandes coisas que Deus fez em sua vida, mas também colher lições para o nosso viver cotidiano, lições para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual e nos ensinar como nós devemos, de modo correto, a nos portar diante dos outros e, sobretudo, diante de Deus, mas também nos mantermos fiéis, seja mesmo que qualquer coisa adversa venha acontecer à nossa vida, como a vida aconteceu de José. Então, capítulo 37, versículo 20 ao 25, diz assim o texto. O 19, verso 19. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus diletos irmãos em Cristo, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, estamos aqui neste trecho da palavra de Deus, estudando mais um aspecto da vida deste grande homem, José, que como nós falamos na mensagem passada, sobre os invejosos e o sonhador, José cometeu uma falha, como nós dissemos. Deus colocou um sonho maravilhoso, revelou o projeto dele para José, e ele resolveu contar para os seus irmãos invejosos, os seus irmãos que não gostavam dele, os seus irmãos que tinham uma disputa, uma despeita, melhor dizendo, com ele, por causa do grande amor do pai de seu pai Jacó para com José, o que despertou a ira desses irmãos.
E agora, mesmo assim, esse irmão José não estava levando em consideração a ira daqueles irmãos, nem tampouco a inveja. Talvez José achasse que eles não seriam capazes de fazer o que nesse trecho aqui nós vemos esses irmãos fazendo. E por pensar assim, acredito, ele foi à procura dos irmãos, para saber onde os irmãos estavam. E o que é que acontece? Quando o versículo 19, quando esses irmãos, ao invés de ficar alegre com a chegada de José, afinal de contas, José estava procurando eles para encontrá-los. Tinha prazer em encontrá-los. Mas muitas vezes é assim. Às vezes nós vamos à procura de alguém e alguém nos trata de forma ríspida, mal educada, de forma arrogante, soberba. Não quer saber se nós estamos ali com uma palavra boa, uma palavra com uma atitude ordeira, pacífica e amorosa, como por exemplo foi a atitude de José em relação aos seus irmãos. Mas o ódio que já estava ali surgindo no coração daqueles irmãos, a inveja que já tinha criado raízes naquele coração, ao ver José começar a debochar. Lá vem o sonhador mor, debochando daquela condição de José. Ao invés de prestar atenção no sonho que José contou para eles, de refletir, eles preferiram debochar. E, evidentemente, mostra o texto aqui, pela atitude deles, seja nos versículos anteriores neste aqui, que eles não estavam acreditando naqueles sonhos. Eles achavam, quem sabe, que Jesus estava contando aqueles sonhos para debochar deles. Mas não era isso. E nós vemos ao longo da história de José que não era deboche, era realmente algo sincero e ingênuo, que, repito, ele poderia não ter dito, e podia ter se livrado de várias coisas que ele está passando aqui com seus irmãos. Então aqueles irmãos enxergar José, aqui no versículo 19, 37, 19, começa a debochar dele. Lá vem o sonhador mor. E disseram mais, no verso 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo. Aí começa agora a inveja, gerou o ódio. E este ódio começa agora a produzir coisas terríveis. Como produziu, por exemplo, na vida de outro homem, que nós já pregamos aqui, a palavra de Deus acerca deste homem de nome Caim. Você clica aqui no card e você vai assistir a mensagem O ódio maligno de Caim. E o que aconteceu com Caim foi exatamente o que aconteceu aqui. Ou seja, o ódio, a inveja transformou-se num ódio mortal. Cegou o coração daqueles irmãos, a ponto de os irmãos, sim, os irmãos de José, tramarem a própria morte dele. Ao invés de se alegrarem com a chegada do irmão mais novo, ao invés de se alegrarem com a chegada de seu irmão que os estava procurando para voltarem junto para casa, eles tramaram a morte. Veja que coisa tão séria. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo nesta cova. Então, muitas vezes, o inimigo joga essa semente do ódio, como jogou no coração de Caim, que matou seu irmão Abel, e como jogou no coração desses 11 irmãos que se juntaram, conspiraram, não foi apenas um, foram os 11 que conspiraram para matar aquele menino inocente. Sangue do seu sangue, carne da sua carne. Vinde e matemo-lo, enraivecido por conta do amor de Jacó para com José, enraivecido por causa daqueles sonhos. Então, a inveja é algo terrível. A inveja diz a palavra de Deus no capítulo 5, 19 de Gálatas, que é um dos frutos da carne. A porfia, a emulação, a ira e a inveja. Ou seja, mostra-nos aqui que aqueles homens estavam dando lugar à sua perversa natureza. Que a palavra de Deus diz que se realmente nos inclinarmos para as coisas da nossa carne, nós estaremos inimizados com Deus. E a carne reina. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então, meu amigo, nós podemos olhar para esse irmão de José e ficar indignados com ele, com essa atitude. Mas será que muitas vezes, meu amigo, minha amiga, você não teve semelhante atitude, não de matar, acredito, mas será que não chegou algumas vezes no seu coração uma raiva tal de você bater e querer esganar aquela pessoa, aquele parente, aquela sua irmã, aquele seu irmão, e quem sabe até a sua mãe e seu pai? Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de você, meu amigo, minha amiga. Que o Senhor Jesus Cristo, no poder do seu Santo Espírito, meu querido irmão, minha querida irmã, guarde o seu coração, guarde a sua mente, para que você não deixe que a sua carne reine
mas que o Espírito de Deus domine o seu corpo, a sua mente, e você não deixe que o ódio, que a inveja se transforme em algo tão pecaminoso, tão detestável e abominável diante de Deus, como é esse ódio mortal, que estava tramando a morte de um inocente, que nada tinha feito, ainda que fosse culpado. Nós não poderíamos jamais fazer isso, porque o Senhor Jesus disse que nós devemos amar até os nossos inimigos, quanto mais os nossos amigos, quanto mais os nossos irmãos. Então tenha cuidado, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus guarde a sua mente, o seu coração e a sua alma, para que você não entre, não faça como essas pessoas aqui fizeram, com o próprio irmão. E o texto diz, vinde agora matemo-lo e lancemo-lo numa desta cova e diremos. Veja, eles estavam perpetrando a morte, maquinando a morte e ainda inventando uma mentira para dizer a Jacó. Uma besta fera e diremos, uma besta fera o comeu e veremos que será do seu sonho. De novo o sonho. Ou seja, o sonho estava incomodando profundamente aqueles irmãos. No versículo anterior chama de sonhador mó. Aqui diz, veremos o que é que vai ser do seu sonho. Ou seja, eles estavam tramando tudo aquilo para matá-lo, para que não querer mais saber do seu sonho. Queria ver se o seu sonho ia se realizar. E muitas vezes as pessoas ficam indignadas com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos planos. Por isso que tenha cuidado a quem você diz os seus sonhos. Tenha cuidado a quem você diz os seus planos. A vida, as páginas policiais, está cheio de histórias similares a essa. De pessoas que tinham plano, de pessoas que tinham dinheiro guardado e contaram que não devia e terminou morrendo por isso. Então tenha cuidado, meu amigo, minha amiga. Cuidado com o que você diz, com o que você pensa, para as pessoas a quem você diz. Porque você não sabe. Veja, os próprios irmãos tramaram isso. Quanto mais pessoas que não têm nenhuma identidade muitas vezes conosco. Isso também vale para nós na igreja. Cuidado com os sonhos que Deus tem lhe dado. Porque você não sabe que aquela pessoa que está ao seu lado pode estar sendo levada pelo inimigo, como o inimigo tentou o coração desses homens. E ninguém está isento disso. Ninguém está. Agora mesmo nós estamos vendo ali em Angola, uma certa igreja lá, uma verdadeira confusão, quase o maior escândalo naquele país. De pastores brigando com pastores por causa de dinheiro, por causa de hegemonia. O que é isso? Inveja, disputa, ira da carne. Tomara que não haja, eu espero em Deus que não haja nenhum tipo de coisas drásticas como está acontecendo aqui. Que o Senhor tenha misericórdia, é o meu desejo e a minha oração, para que haja paz, é o nosso desejo. E ore também para aqueles irmãos em Angola, para que haja pacificação entre aqueles irmãos, e o que estiver fora do lugar, o Senhor coloque no seu devido lugar. Então, meus queridos irmãos, minha querida amiga, aqueles meninos estavam querendo acabar com o sonho de José. Queriam acabar jogando naquela cova. Queriam acabar, exterminar o sonho do José, matando-o. No entanto, Deus está no negócio. Deus estava controlando. Deus estava trabalhando em favor de José. E Deus não iria deixar, de forma nenhuma, que José fosse morto. Que o sonho de José, que não era de José, era o sonho de Deus, fossem, louvado seja o nome do Senhor, destruídos. Como diz um hino, que você pode ficar aqui no card, ou na descrição aqui no link, os sonhos de Deus, que é no grupo Evangelho Gospel, que você pode escutar, que é uma música maravilhosa. Os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Louvado seja o nome do Senhor. O sonho de José era maior do que todos os sonhos. Os sonhos de José era maior do que a intenção de matar dos seus irmãos, porque os sonhos não eram de José, os sonhos eram de Deus. E ninguém pode matar os sonhos de Deus na sua vida, meu amigo. Aleluia. Podem tentar, maquinar, mas Deus sempre terá um escape, Deus sempre terá, louvado seja o nome de Jesus, uma providência. Como a providência, ele tomou em relação à vida de Daniel, em relação à vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. E o Deus que mostrou a sua providência na vida desses homens, primeiramente mostrou, porque a história de Daniel e Abednego é um pouco mais adiante. Está lá no livro de Daniel, a história desses dois homens. E aqui, já que ainda no livro de Gênesis, mas mostrando que o Deus Todo-Poderoso é um Deus que chega na hora, é um Deus que providencia, e os sonhos de Deus ninguém pode destruir. E foi isso que Deus fez. Veja que Deus usou um dos seus próprios irmãos, de nome Rubem, que era o mais velho. E ouvindo o Rubem, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Mas não foi Rubem, foi o Deus Todo-Poderoso
que a Bíblia diz que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, as nossas vidas. Então a sua vida está nas mãos de Deus. Creia, meu amigo. Confie em Deus, que a sua vida está nas mãos dele. Eu sei que muita gente nesse momento estão desesperadas por conta, temendo ser infectado pelo coronavírus, temendo morrer de Covid, que mata mesmo. Há muitas pessoas brincando com essa doença terrível. Eu acho até com uma falta de respeito com as pessoas que morreram, com as pessoas que estão infectadas. Não faça isso, meu amigo. Mas também você não pode ficar desesperado. Tome os cuidados que deve tomar, porque nós temos que ser prudentes. Não podemos tentar o Senhor nosso Deus, mas temos que acreditar que a nossa vida está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, ela só vai para a eternidade no momento certo do dia certo. Agora, isso não dá a você essa atitude de você querer não tomar as providências de se proteger contra a infecção do coronavírus. E o que isso tem a ver com essa mensagem? Porque aquelas pessoas queriam tirar a vida de José. Mas Deus tomou providência, assim como providência está tomando para que a sua vida não seja tirada pelo coronavírus, meu amigo e minha amiga. Então aqueles homens, quando estavam planejando colocá-lo matá-lo, aí Rubem, Deus usou Rubem, um dos seus irmãos, para preservar a vida de José. Muito embora o ódio de Rubem estivesse lá, ainda estivesse presente. Observe o que é que diz o texto. Não lhe tiremos a vida, mas a intenção de fazer mal a José permaneceu, mostrando claramente que foi a intervenção divina, o Deus que intervém na história. Lembra a terceira lição? Nós dizemos, Deus intervém na história da humanidade e na história individual de cada um, como Deus interveio na vida de José, agora livrando-o da morte, louvado seja o nome de Jesus, e usando um deles mesmos para que José não viesse a morrer, porque quem Deus tem plano na vida só vai no dia que Deus quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Também lhe disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova. Olha aqui a prova de que ele estava ainda enraivecido, não queria que morresse, mas queria que ele sofresse. E, portanto, mandou jogá-lo na cova. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mãos nele, para livrar das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Ou seja, mas ele agora estava criando uma situação, evidentemente Deus usando a vida dele, para não permitir que ele fosse morto. Mas eles tinham se impregnado de tal forma com seus irmãos que estava tendo dificuldade em livrar o próprio José. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes, meu amigo, quando você se junta com pessoas que têm um comportamento reprovável diante de Deus da sociedade, será muito difícil você não se contaminar com o ódio, com a inveja e com as atitudes que Deus reprova e a sociedade abomina. Está aqui Rubem, que não queria matar seus irmãos, no entanto não encontrou forma de livrar seus irmãos, em definitivo não teve como levar seus irmãos de volta para o pai, porque ele se misturou com aquele comportamento abominável, condenável dos seus irmãos. E mesmo assim quis jogá-lo na cova. E veja o que aconteceu. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Essa túnica era o símbolo do amor, do grande amor, de especial, que Jacó tinha para com José. E eles não podiam suportar ver a representação do amor do pai para com José. Aquilo, acredito, incomodava profundamente. E eles arrancaram exatamente aquela vestimenta que era o símbolo do amor maior que Jacó tinha com José e não tinha para com eles. E eles arrancaram aquela túnica. E muitas vezes assim, às vezes as pessoas querem arrancar de nós aquilo que Deus colocou na nossa vida. Pode arrancar, porque Deus dará outras vestimentas melhores para as nossas vidas. O diabo leva e Deus volta a trazer de volta. Como disse Jó, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque o diabo só leva quando Deus permite, como permitiu em relação à vida de Jó. Tirou a túnica, mas posteriormente Deus daria, louvado seja o nome de Jesus, uma túnica muito mais valiosa para a vida de José, que posteriormente nós vamos ler aqui. Vamos analisar. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Ou seja, eles colocaram na cova na intenção de matá-lo, certamente achavam que tinha água nela,
mas a cova estava vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma providência de Deus, porque ela poderia estar cheia de água, e se jogasse José naquela cova cheia de água, certamente seria a cova da morte para José, seria a morte para José, mas a cova estava vazia. Bendito é o nome de Jesus, providência divina. Assim como providência numa outra cova, Deus tomou para que também não ocorresse a morte daquele grande homem de Deus, no nome de Daniel. Os leões estavam na cova, mas mesmo na cova, Deus não permitiu que a vida de Daniel fosse retirada, como não permitiu que na cova, bendito é o nome de Jesus, Daniel não morresse nela. E, bendito é o nome de Jesus, o inimigo joga na cova, mas Deus manda tirar da cova. Deus toma providência e tira da cova. Como o rei, Dario jogou Daniel na cova, mas no outro dia de manhã, ele mesmo foi lá e retirou Daniel da cova. Os irmãos de José colocaram Daniel na cova da morte, mas eles mesmos foram obrigados a tirar aquela Daniel da cova, porque Deus tinha planos, grandes projetos para a vida de José, e não era aquela cova que mataria a vida de José. E eles tiveram que tirar José. Louvado seja o nome do Senhor. Não levaram para o pai, porque Deus tinha os seus planos, mas também não mataram José. E diz aqui o texto sagrado: e tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e mirra, e iam levar isso para o Egito. Ou seja, eles deixaram o menino lá, o irmão lá na cova, e ainda ficaram tentando o que fazer. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe ainda tendo ali uma conspiração para realmente querer matar José. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele sempre tem um escape. Veja que ele providenciou Rubem na hora certa para não matar José. E agora Deus está tomando uma outra providência, que é passando naquele exato momento aquela companhia de ismaelita. Aonde, companhia é esta, aonde eles vendem José como escravo. Assim como José foi vendido pelos seus irmãos com 20 moedas de prata, traído pelos seus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata, traído pelos seus amigos, pelo seu discípulo de nome Judas. E além dos outros que o abandonaram. Por isso que muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, dizem que José é um tipo, uma figura que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por todos aqueles momentos de traição, de abandono, como que José passou em relação aos seus irmãos. E veja, que Deus providenciou que passasse aquela companhia ali, para poupar mais uma vez a vida de José. E aqueles irmãos invejosos, cheios de ódio, que queriam matar José, não teve outra alternativa senão ter que se desfazer de José. Mas foi Deus trabalhando para não permitir a morte de José e também permitiu que ele fosse vendido para continuar trabalhando na vida dele. E muitas vezes nós não sabemos como Deus trabalha nesse momento. Mas Jesus disse uma certa vez: o que eu faço não sabes agora, mas entendê-lo-ás depois. E José realmente talvez não tivesse entendido o porquê do ódio daquele seu irmão, por que ser vendido para o Egito. Mas Deus, posteriormente, futuramente, iria revelar a José o porquê que tudo aconteceu. Bendito é o nome de Jesus. Então, meu amigo, que você possa, nesse texto, nesta palavra, meditar e crer e acreditar em Deus. Primeiro, que sempre que alguém levantar e preparar alguma coisa para a sua vida, Deus terá sempre um escape para ela, como teve um escape aqui para a vida de José. Se alguém botar você na cova, aqui o texto mostra que o Deus Todo-Poderoso tem poder para tirar, como tirou José aqui da cova. E se alguém você vender como escravo, você vai como escravo e volta como rei. Oh, glória ao nome de Jesus. Assim que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a você, minha irmã, meu querido irmão. Coloque essa palavra no seu coração. E você, mesmo assim, ame os seus inimigos, ama aqueles que estejam, porventura, fazendo algo contra você. Perdoe, porque saiba que nada acontece na sua vida sem a soberana permissão de Deus. E saiba que aqueles que armaram cova para você, eles mesmos cairão nelas. Que Deus abençoe, permaneça no canal, permaneça assistindo os vídeos, compartilhando, ativando o sininho e continue nos ajudando a espalhar essa palavra maravilhosa para as pessoas que tanto precisam de ouvir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.